Olá, muito bom dia. Hoje é 20 de setembro de 2019. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos aos destaques de hoje. Na Semana Nacional do Trânsito, um alerta. Acidentes envolvendo motociclistas somam mais de 50% do total de vítimas no estado. Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma tributária, reúne-se nesta sexta-feira com representantes do governo. No esporte, Sampaio Corrêa treina forte para a partida decisiva no Castelão e diretoria do Cavalo de Aço confirma o encerramento das atividades do clube para este ano de 2019. As dicas da diversão para o final de semana no nosso guia cultural e ainda os desafios enfrentados diariamente pelas pessoas portadoras de deficiência. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um bom dia, Maranhão, pelo menos agora é sexta-feira, né? Final de semana, sextou geral. Muito obrigado ao carinho da audiência em todo o estado do Maranhão, você em Imperatriz, Caxias, aqui na capital São Luís, na Grande Ilha, em todo esse Maranhãozão, um estado enorme, né? Um dos maiores estados da federação. O tamanho da nossa audiência aqui do Bom Dia Maranhão, coladinho com o Bandeira 2, você que estava acompanhando agora há pouco, Silva Alves, continua com a gente aqui, comigo, Eduardo Ericeira, agora no Bom Dia Maranhão, a partir das 7 horas da manhã, tocando, levando muita informação para você. Você percebeu que hoje tem esporte, a gente recebe um convidado super especial, que é um campeão paralímpico, né, o Jardiel, que joga futebol de 5, ele é cego. Você vai acompanhar também os desafios para aquelas pessoas que têm alguma necessidade especial, os portadores de deficiência, inclusive no esporte também, mas a questão de acessibilidade, tem cultura, tem o nosso papo de cultura, tem a agenda cultural para você já se programar para esse fim de semana, esporte, cultura, política, polícia, enfim, as principais informações, você ficando bem informado logo nas primeiras horas da manhã aqui na TV Difusora. E tem também a nossa prestação de serviço, super importante, que é a questão do trânsito. Vamos acompanhar 4 pontos aqui na capital São Luís, saber como é que está o trânsito, já para você se preparar e se programar para esse fim de semana. A gente começa com a Avenida Carlos Cunha, que teve essa intervenção recentemente, né? A gente inclusive está mostrando, vem dialogando, debatendo essa situação da Avenida Carlos Cunha. Teve aquele acidente trágico que acabou resultando na morte de 5 pessoas. Houve aquela mudança, né? Tanto da Câmara de Monitoramento, por parte aí da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, quando da faixa de pedestre, está ali certinho, o pessoal respeitando ali as pessoas passando pelo local adequado, a faixa de pedestre. Essa parte é a avenida mais larga, né? A parte que foi aí aumentada da Avenida Carlos Cunha, que é já no acesso ali à Ponte Bandeira Tribuzzi. Houve essa intervenção, então é importante a gente mostrar este ponto logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira aqui em São Luís. Trânsito tranquilo neste momento, mas daqui a pouquinho a gente sabe que o trânsito fica um pouco mais complicado quando já vai se aproximando das 7h30 da manhã, neste ponto de São Luís. Câmera localizada da Guaxeduba, ali na descida da Rua das Cajazeiras, trânsito bem intenso já nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, começando o fim de semana, já com trânsito bem intenso neste ponto da capital, na região central da cidade. Pessoal que está dirigindo ali no acesso também àquela região da Praça Deodoro, aquela região que também acontece uma intervenção, ainda permanece acontecendo obras nesta área, intervenção no trânsito nesta parte de São Luís também. Agora passando pouco mais de 7 horas da manhã, movimento intenso já na Avenida dos Portugueses, que é um dos braços da BR-135, ali nas proximidades da rotatória do Bacanga, que agora também houve uma intervenção nesse trecho de São Luís. Movimento mais intenso principalmente das pessoas deixando a área Itaquibacanga com destino à Avenida Vitorino Freire, aquela área da Areinha e também a região central da cidade. O trânsito já é bem intenso nesse sentido. No outro sentido é um pouco mais tranquilo em quem vai em direção ali à área Itaquibacanga, ao prédio da Universidade Federal do Maranhão. Região central da cidade também, câmera localizada ali na Avenida Beira-Mar, na subida da Rua do Egito, acesso ali à Avenida Beira-Mar, nos dois sentidos, nos dois braços, trânsito bem tranquilo agora neste momento, principalmente no sentido, né, de quem veio para o São Francisco aqui para a região central da cidade, o fluxo de veículos é um pouco mais intenso, mas a gente não tem informação aí de acidente ou de qualquer tipo de intervenção no trânsito que possa atrapalhar as pessoas que estejam passando agora pela Ponte do São Francisco, também com destino à região central da cidade. Prestação de serviço para vocês no trânsito aqui de São Luís, o pessoal que está em casa já se organizando para começar o final de semana, essa sexta-feira, sem estresse, tranquilo, né? O trânsito também está tranquilo neste momento, mas daqui a pouquinho, quem tiver com um pouco de
depressa, quem tiver compromisso já a partir das 8 horas da manhã, aí tem que pegar o trânsito, já para não pegar grande engarrafamento, maior fluxo de veículos nas principais avenidas aqui de São Luís. Agora são 7 horas e 4 minutos e na Semana Nacional de Trânsito, a gente continua falando sobre trânsito aqui no Bom Dia Maranhão, um alerta. Em 2018, mais de 50% das mortes no trânsito aqui no estado do Maranhão estão relacionadas a acidentes com motos. Faz 10 anos que o Willam tomou a pior decisão da vida dele. Esse dia eu estava bebendo com os amigos, saí, fui beber com um amigo e de lá eu fui me dirigir de um bar para outro bar. E nesse caminho eu estava indo numa reta e lá no final ou ia para a direita ou para a esquerda. Eu terminei perdendo o controle da moto no final da via, sendo que eu fui dirigido a uma coluna de madeira. Lá eu colidi nessa coluna de madeira e assim... Depois que eu acordei na UTI, a gente já cai na real que a gente terminamos fazendo uma escolha errada. O resultado de beber e pilotar uma motocicleta veio. Ele fraturou 2 vértebras, 9 costelas e teve uma perfuração do pulmão. O diagnóstico de lesão raquimedular foi irreversível. Ele teve que reaprender a viver. Você só vai cair na real quando você sai de lá para sua casa. Você já chega na sua casa enfrentando logo, quebrando várias barreiras, quebrando principalmente as barreiras arquitetônicas, porque tua casa não é adaptada para uma cadeirante. E aí ali tu cai em si. Como ele, outras centenas de pessoas se envolvem em acidentes com motocicletas diariamente. O Maranhão tem mais de 1 milhão de motocicletas e motonetas. Isso é quase 60% da frota de veículos do estado. E o que parece é que a quantidade de acidentes registrados tem crescido na mesma proporção. Só no ano passado, mais de 600 pessoas morreram enquanto pilotavam uma moto no trânsito. Nos últimos 5 anos, segundo o Sistema de Mortalidade da Secretaria de Estado da Saúde, a média de casos envolvendo motocicletas ficou em torno de 50%. Em 2018, o índice de mortes ultrapassou essa média. O caso do Willam envolveu o consumo de bebida alcoólica, mas, segundo essa psicóloga, nem sempre os acidentes estão associados a isso. O preparo emocional para ir para o trânsito é fundamental. Eu não posso, por exemplo, misturar o álcool com a direção, porque se eu estiver tomando essa decisão, eu estou me expondo a uma possibilidade de um possível acidente, né? De uma possível situação grave, problemática. Então tem que ter essa maturidade para entender que toda ação tem uma reação. Pois é, conscientização, né? E ainda falando sobre trânsito, a fiscalização do transporte alternativo será intensificada no Maranhão. A iniciativa é para garantir a segurança dos passageiros nas rodovias estaduais e federais que cortam o estado. Na Grande Ilha, a fiscalização da MOB vai contar com o apoio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Já no restante do estado, os batalhões de área é que vão atuar. Nós vamos iniciar em todo o estado do Maranhão, nas principais MAs e também nas rodovias federais, a fiscalização do transporte alternativo. Basicamente, em relação ao transporte, nós temos toda uma legislação própria e os agentes da MOB terão o apoio da Polícia Militar em todo o estado, para que possam verificar principalmente a questão da regularidade desses veículos. Porque a gente sabe que tem muitas dessas pessoas e condutores desses veículos que estão trafegando na clandestinidade. A fiscalização do transporte alternativo vem após um amplo processo de regularização dos veículos utilizados na prestação do serviço. Em fevereiro, a emissão do selo para os veículos começou a ser realizada. Na ocasião, a MOB também oficializou as exigências para a circulação intermunicipal de vans e ônibus. Atualmente, 2.000 estão cadastrados e autorizados a circular no estado. Desde então, eles estão passando pelo processo de plotagem. Primeiro, fizemos um trabalho de conscientização de todos os operadores, realizamos aí a plotagem das vans que já se encontram regularizadas, criando uma identidade visual que facilita para o usuário saber qual é a van que está legal, qual é a van que está regular, e vamos dar continuidade a todo esse processo de regularização do transporte alternativo no âmbito do estado do Maranhão, com a intensificação das fiscalizações. Com a regulamentação do transporte alternativo, o condutor que for flagrado circulando de maneira irregular poderá sofrer sanções que variam entre advertência, multas e até a apreensão do veículo. Nós temos especificamente para o transporte várias sanções, desde o recolhimento do veículo, que vai ser agora
é uma legislação própria da MOB e que eles vão ser recolhidos para o pátio do órgão, que foi licitado pela MOB para poder fazer esse tipo de serviço, no que diz respeito ao reboque, e também a questão da estada desses veículos dentro do pátio do órgão. Vão ser recolhidos e retirados de circulação e vão, consequentemente, ser impedidos de circular com esse tipo de transporte. O Pablo é fiscal de uma cooperativa que realiza o transporte de passageiros de São Luís para Santa Rita. Para ele, a fiscalização beneficia tanto os trabalhadores quanto os clientes. Tem que legalizar para ficar seguro, para todo mundo andar legal. Pois é, todo mundo satisfeito, isso que é importante. Agora são 7 horas e 10 minutos, destacar o processo que foi feito, né, pela MOB de forma bem organizada. Houve a padronização, né, as pessoas que queriam de fato entrar no transporte alternativo procuraram a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, padronizaram as vans. Teve a reunião agora, como o próprio presidente da MOB falou, o Laurence Melo, com a Polícia Militar, que vai ser um parceiro agora, começam as fiscalizações. O procedimento todo correto. E o final do ano está chegando e quem está fora do mercado de trabalho já começa a procurar a possibilidade de conquistar uma vaga de emprego temporário, mas que pode se tornar, de repente, efetiva em muitos dos casos. Toda esta movimentação tem um motivo, a procura por empregos, sejam os fixos ou temporários. É que com a proximidade de datas comemorativas, como o Dia das Crianças no mês de outubro e logo as festas de final de ano, o comércio abre vagas e contrata mais. É uma excelente oportunidade para as pessoas que estão galgando o emprego e também uma grande oportunidade para os lojistas venderem mais. Clairton está desempregado há anos. Com a possibilidade de conseguir o tão sonhado emprego, a expectativa aumenta. É muito dificultoso onde a gente mora. A gente vive de bico, aqui a acolá aparece, aqui a acolá não aparece. E se caso acontecer, eu ou algum dos meus companheiros se empregar, vai ser muito bem-vindo. Nestas horas, quem está desempregado e anseia pela vaga, é preciso ter paciência e ser inteligente, principalmente na hora de preparar o currículo, peça fundamental que pode garantir a contratação. Ele precisa colocar as informações que sejam realmente relevantes. Não precisa encher de coisa. Tem que colocar os dados pessoais, né? Não precisa colocar número de tudo quanto é documento, são os dados que sejam mais fundamentais. É preciso colocar contato. Mesas lotadas de currículos. Assim é a rotina dos servidores da Secretaria Municipal do Trabalho de Caxias. Nós selecionamos os currículos, colocamos os currículos à disposição da empresa. A empresa, gostando do currículo, gostando daquele perfil daquele candidato, liga para o candidato e chama ele para fazer o processo seletivo. Além disso, disponibilidade, pontualidade e organização pode garantir a efetivação da vaga temporária. Agora são 7 horas e 12 minutos, você segue acompanhando aqui o Bom Dia Maranhão e o Censo da Educação Superior divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e pelo Ministério da Educação mostrou que pela primeira vez a oferta de vagas nos cursos de graduação na modalidade Educação à Distância, o EAD, é maior que do ensino presencial. Nice Ribeiro é quem tem os detalhes. Muito bom dia, Nice. Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Então, a quantidade de cursos na modalidade AD, né, a modalidade à distância, aumentou cerca de 50% de acordo com o Ministério da Educação. No ano passado, em 2018, foram registrados pelo menos 3.177 cursos nessa modalidade de ensino. Praticamente, ou seguindo, na verdade, essa mesma proporção, tem diminuído a quantidade de pessoas que têm buscado por cursos presenciais, né? Essa diminuição foi de mais ou menos 13%. Outro dado divulgado em relação à educação superior é que de 2010 para cá, das pessoas que ingressaram em uma faculdade, no ensino superior, mais de 56% desistiram. Ou seja, mais da metade das pessoas que ingressaram na universidade desistiram e apenas pouco mais de 37% concluíram os estudos. Em 2018, de acordo com o Ministério da Educação, um total de 3,4 milhões de estudantes se matricularam no ensino superior, mas apenas pouco mais de 1 milhão conseguiu finalizar o curso, conseguiu concluir o ensino superior, né? No Brasil estão matriculados atualmente 8,4 milhões de estudantes e só 20% desse total está na rede pública de ensino.
essa questão da modalidade de curso à distância, não só no Brasil, né, mas em todo o mundo, as pessoas têm optado por essa modalidade de ensino. Eduardo? É isso, Nice. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. É uma realidade, não só aqui no país, como a Nice falou, no Brasil, o ensino à distância que tem acontecido aí, tem sido uma modalidade adotada em todo o mundo. Agora, o importante também é que a pessoa comece o curso e conclua, né, que é o mais importante. E olha, no próximo bloco, Sampaio preparado para confronto que vale vaga na final do Brasileiro. A partida é neste sábado, em São Luís. Diretoria do Cavalo de Aço anuncia a paralisação das atividades para 2019, mas no próximo ano a gente lembra que o Imperatriz tem agenda cheia no calendário esportivo. E mais, aqui no estúdio recebo Jardiel Vieira Soares, atleta maranhense, campeão paralímpico da Seleção Brasileira de Futebol de 5 para cegos. Agora são 7 horas e 15 minutos. Parada rapidinho, Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta, agora 7 horas e 18 minutos e a gente agora fala de segurança. Para falar de segurança, portanto, já aqui comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, que agora há pouco apresentou o Bandeira 2, a gente já entra coladinho aqui com o Bom Dia Maranhão, levando muita informação a você. Silvan, falar da continuidade da operação, né, São Raimundo, que resultou na prisão de mais pessoas, né? Isso, a Operação Demolição. Essa semana, os nossos telespectadores acompanharam a operação que foi deflagrada na quarta-feira, inclusive com a Anice Ribeiro esteve lá acompanhando, passo a passo, todo o trabalho feito pela polícia, na comunidade de São Raimundo, Cascavel e Cutia, que resultou no cumprimento de pelo menos 12 mandados de prisão, sendo que chamou a atenção o fato de 5 desses indivíduos já estarem custodiados no sistema prisional. Como continuidade, porque muita gente não foi localizada no primeiro momento, a polícia acabou cumprindo ontem mais 2 mandados, o do Bob e o Caveirinha, que são integrantes também dessa facção criminosa, que é comandada lá de dentro da cadeia pelo Mauro, pelo Maurinho, né? E que acabaram tendo as prisões decretadas aí pela justiça. A polícia ainda não conseguiu encontrar a Princesa, né, que seria a mulher que é o principal elo de ligação entre os que estão na cadeia e os que estão aqui fora. Ela que trazia as ordens, né, inclusive de execução. A polícia não tem dúvida de que pelo menos 6 pessoas foram assassinadas por esse grupo aí, mas que esse número pode ser muito maior, em função daquela imensidão lá do terreno lá da base, que serve para esconder carro roubado, moto, e também estaria sendo utilizado como uma espécie de tribunal do crime, não é? Onde eles julgam, condenam as pessoas à pena de morte e fazem a ocultação de cadáver. Que deveria ser uma área restrita, né? Sim, uma área militar, e deveria ser uma área restrita, não sendo utilizado como quartel-general do crime. Por isso é que o delegado Carlos Alessandro, que assumiu agora a superintendência da Polícia Capital, disse que isso foi só o início de uma série de operações que devem ser deflagradas ali naquela região ali do São Raimundo, justamente em função, né, de se notar, perceber a gravidade das ações desse grupo criminoso que vem agindo lá há muito tempo. Tá, Silva, teve mais um motorista de aplicativo que acabou sendo assaltado, acabou sendo vítima de crime, mas pelo menos nesse caso os bandidos se deram mal, a polícia conseguiu prender os assaltantes, né? Exato, graças ao pessoal do grupo rodoviário tático, que é do BPRV, eles estavam fazendo ponto de observação ali naquele trecho da 203, na estrada do Araçagi. Em função das obras, o tráfego fica lento. O que está acontecendo, Eduardo? Os caras saem de dentro do mato e roubam os motoristas ali no trânsito, né? E aí esses 2 indivíduos aí, que são o Joelson Macedo e o Eudivan Santos, roubaram um motorista de aplicativo, um HB20, lá no Parque Shalom, e seguiram em direção ao Araçagi. A intenção deles, de acordo com a polícia, era fazer assaltos à residência lá naquele setor. Só que eles foram observados pelo pessoal da guarnição, houve perseguição. Eles bateram esse carro, inclusive, lá próximo ali do elevado da Maioba, entre a Maioba e o Araçagi. Dá prejuízo para a vítima, né? E acabaram sendo presos. O que tem chamado a atenção é que está sendo muito comum esse tipo de ataque a motorista de aplicativo, não é? Eu lembro do caso recente aí, lamentável, do caso do cabo da Polícia Militar, que estava trabalhando de aplicativo, foi baleado lá no Anil, ele ainda está tentando se recuperar. Teve o caso da Liberdade também, o caso daqui da Liberdade. Dá uma média de 3, 4 casos, né? Que às vezes não repercute, porque não acontece nada com a vítima, mas dá uma média de 3, 4 casos por dia aí de ataques a motorista de aplicativo. Esses 2 aí que foram presos, Eduardo, eles já têm uma ficha criminal extensa, não é? Pelo mesmo tipo de crime, no caso, roubo, assalto à mão armada. Tá bom. Foram presos agora em flagrante, a gente torce que pelo menos permaneçam presos por um bom tempo agora. Obrigado, Silvan. Ok, bom fim de semana, Eduardo.
Obrigado, boa sexta-feira e bom fim de semana. Obrigado, Silvan Alves, que todos os dias aqui de segunda a sexta-feira apresenta aqui, antes do Bom Dia Maranhão, o Bandeira 2 com as principais informações na área policial, também falando de comunidade. Agora são 7h22, sexta-feira começando, final de semana, o pessoal está em casa querendo saber como fica a previsão do tempo para hoje. A gente já mostra aqui na nossa tela. Começa com a capital São Luís, onde o céu fica parcialmente nublado e, claro, a ausência de chuva. Vai dar praia nesse fim de semana. Mínima aqui na capital São Luís, de 26, máxima de 33 graus. Vamos agora para a cidade de Imperatriz. Predomina também céu claro, parcialmente nublado e ausência de chuva. Mínima de 25, máxima de 38 graus. Na cidade de Caxias, o céu fica parcialmente nublado e, claro, também ausência de chuva lá na cidade de Caxias, mínima de 25, máxima de 40 graus. Lá em Caxias o pessoal vai ter que se proteger, né? Usar um guarda-chuva, protetor solar, porque o calor está bem forte lá na cidade de Caxias. Outros 3 municípios aqui do Maranhão, a gente mostrando a previsão do tempo para esta sexta-feira. A cidade de Bacabal, céu parcialmente nublado, a claro e ausência de chuva. A mínima lá na cidade de Bacabal é de 25, a máxima de 39 graus. Calorão aqui em todos os municípios maranhenses. Barra do Corda, o céu também fica com Balsas primeiro, fica com poucas nuvens e ausência de chuva, mínima de 23, máxima de 40 graus no município de Balsas. Agora sim, a cidade de Barra do Corda, o céu fica parcialmente nublado, a claro e também a ausência de chuva. Muito calor também lá em Barra do Corda. A máxima chega a 39 graus e a mínima 24 graus. Está aí a previsão do tempo para você, para essa sexta-feira, em algumas cidades aqui do Maranhão e também na capital São Luís. Confira agora como fica a maré para essa sexta-feira. Aí você também que vai para a praia esse final de semana, essa sexta-feira, começar o final de semana bem. Para essa sexta-feira, a primeira maré baixa foi aí à meia-noite, 24. Já passou aí registrando menos de 1 metro. Às 6h22 foi a primeira maré alta também, já passou. A maré deve estar cheia neste momento, inclusive a gente acompanhou quando mostrou o trânsito, medindo 5 metros e 6 centímetros. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e 44 minutos, a segunda maré baixa e a segunda maré alta já no final da tarde, aí, começo da noite, às 18h41, medindo também, assim como a primeira maré alta, 5 metros e 6 centímetros, para você já poder se organizar aí para essa sexta-feira também, você que vai aproveitar na orla marítima da capital São Luís. O pessoal também que vai aproveitar para praticar atividade física na areia, jogar aquele futebol, você já se organiza para essa sexta-feira. Agora são 7h25, 7h25, e aqui no Bom Dia Maranhão a gente vai falar de esporte. E a gente começa falando do Sampaio Corrêa, que realizou na tarde desta quinta-feira um treino coletivo no estádio Castelão, que serviu para a montagem do time titular, que vai enfrentar o Confiança pela segunda partida das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série C, a partida de volta, né? No primeiro duelo disputado em Aracaju, a Bolívia Querida venceu o Dragão por 2-0, conseguiu arrancar uma ótima vitória e deu um grande passo em busca da vaga na decisão do campeonato. Sampaio Corrêa e Confiança voltam a se enfrentar na tarde deste sábado, amanhã às 5h da tarde, no estádio Castelão, aqui na capital São Luís. O Tubarão vai contar com o apoio da torcida maranhense. O vencedor dessa semifinal decide o título da Série C contra o Juventude ou Náutico, que disputam a outra semifinal. A partida lá foi 2-1 para o Juventude, joga com a vantagem, mas agora o duelo acontece no estado de Pernambuco, a outra semifinal entre Juventude e Náutico. A gente torce para que o Sampaio possa avançar na partida de amanhã contra o Confiança. A diretoria do Cavalo de Aço também confirmou oficialmente o encerramento das atividades do clube referente a 2019, referente a este ano. O Imperatriz que volta às atividades só na temporada 2020. A apresentação do elenco está prevista para o mês de dezembro. Enviado com exclusividade, Kobayashi falou da trajetória. Pode ter certeza que a minha satisfação foi muito grande ter trabalhado. Deixo as minhas portas abertas, posso voltar, quem sabe, em dezembro, tá? Então, vamos ficar atento. Espero que a gente consiga aí, daqui para frente, a nossa renovação, ou vocês podem ter certeza que um dia eu vou voltar. A primeira vez que o técnico Paulinho Kobayashi esteve no comando do Imperatriz foi em 2018, durante a campanha do Campeonato Maranhense. Já a segunda contratação aconteceu este ano, no mês de maio, durante os jogos do Campeonato Brasileiro da Série C.
A notícia da despedida não pegou os torcedores de surpresa por conta dos altos e baixos que o esporte apresenta, mas também não agradou muito. Eu achei que ele não deveria ter saído, porque ele fez uma ótima campanha, né, no período, nessa temporada, no Campeonato Brasileiro. Foi um excelente técnico durante esse período do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que ele ia fazer um excelente trabalho no ano que vem, né? Hoje o elenco está dispensado, porém com tempo determinado para retorno. Isso para os que vão permanecer na formação para a próxima temporada. A reapresentação será no dia 2 de dezembro, início da intertemporada 2020. Eu sei que o Paulinho veio e deu certo, acabou levando o Imperatriz para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Série C. Infelizmente, não foi possível, né? Mas de qualquer maneira, tem de bater palma para ele, que ele fez uma excelente campanha. Pois é, e o Imperatriz tem um calendário cheio no próximo ano, né? Tem o Campeonato Maranhense, tem Copa do Nordeste e também tem o Campeonato Brasileiro da Série C. Tem muitas competições importantes, locais e também nacionais para o Imperatriz e o Cavalo de Aço. A gente fica na torcida também para que o ano de 2020 seja ainda melhor do que o de 2019, já que já foi muito bom também para o Cavalo de Aço. E estão abertas as inscrições para o 4º torneio de futebol amador do Ipase de Cima. O torneio será realizado no domingo, dia 22, no campo da La Bobone, próximo à SMTT, com premiação para o campeão e conta com o apoio aí da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. E olha, no próximo bloco, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma tributária, reúne-se com representantes do governo nesta sexta-feira aqui na capital. E mais, aqui no estúdio eu recebo Valdemir Nascimento, gestor do Centro de Artes Cênicas, no Papo de Cultura. E as dicas, claro, da diversão para o fim de semana. Agora são 7h29. O Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta aqui na TV Difusora. Fique de olho no horário, agora são 7h32. E olha, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma tributária reúne-se nesta sexta-feira com representantes do setor produtivo e do governo do Estado para discutir a proposta que analisa mudanças na legislação tributária do país. Nice Ribeiro está de volta aqui comigo do local do encontro e fala pra gente sobre esse encontro. Nice, é com você. Então, Eduardo, a gente está aqui na FIEMA, que é onde vai acontecer o evento, né, que é uma audiência pública da comissão que analisa a PEC 45, uma comissão especial. Esta, inclusive, é a terceira audiência realizada por esse colegiado, né, com a finalidade de debater esse tema. Essa comissão, ela analisa a proposta de emenda à Constituição, é a PEC 45, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, que simplifica o sistema tributário nacional pela unificação dos tributos sobre consumo, né? Essas mudanças têm como referência a proposta de reforma tributária desenvolvida pelo Centro de Cidadania Fiscal. O texto, na prática, extingue 3 tributos federais, que são o IPI, o PIS e o COFINS, além do ICMS, que é estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Então, todos esses incidentes sobre consumo, no lugar deles, serão criados o tributo sobre o valor agregado, que é chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, né, que é de competência desses 3 entes federativos, tanto federal, estadual quanto municipal. Essa discussão, eu repito, vai acontecer aqui na FIEMA. A reportagem completa sobre toda essa discussão a gente vai acompanhar no Na Hora D. Eduardo. Obrigado, Nisso, pela sua participação. Discussão aí de extrema importância, que é a questão da reforma tributária, que vai acontecer, como a Nisso falou, no prédio da FIEMA, no bairro da Coama, aqui em São Luís. E a gente segue falando de política aqui no Bom Dia Maranhão. E para falar de política comigo, já está aqui comigo John Coutrin. Bom dia, Eduardo. Bom dia Olá, a todos. muito bom dia, John. Bom dia. John, a gente começa falando sobre essa questão da reforma tributária. A Anísio já trouxe algumas informações. Queria que você complementasse, falasse da importância dessa discussão aqui em São Luís. E também tem uma reforma também sendo debatida lá em Brasília, no Congresso, também de extrema importância, que é a reforma também política, né? Isso, a reforma eleitoral, exatamente, Eduardo. O que acontece? É importante destacar o seguinte, há a possibilidade de 3 propostas de reforma tributária. Essa é a da Câmara, né? É do Bernardo App, e aí fez essa consultoria, é uma proposta dele. Tem a do Senado e provavelmente a do governo federal. Então, há a possibilidade, estuda-se aí, de uma comissão, né, mista que envolva o Senado e a Câmara numa discussão só da reforma tributária. Então, porque
Já pensou, a Câmara coloca um texto para aprovar, o Senado coloca outro, porque são diferentes. As propostas basicamente são diferentes. Inclusive o senador Roberto Rocha está à frente, lá como relator dessa reforma lá no Senado, né? E claro, a Câmara Federal também tem sua proposta. Então, há uma discussão já, né, nessas esferas de poder, de se formar apenas uma comissão mista para que essas duas casas possam discutir juntas um texto só, uma reforma só tributária. É claro que o próprio senador o Roberto Rocha já apresentou o relatório dele, né? Em que ele unifica esses impostos, 7 impostos federais e também outros 2 e outros estaduais e municipais. Então foi a proposta dele, do senador Roberto Rocha, e isso vai ser discutido. Essa audiência que ocorre hoje em São Luís já passou também pela Bahia e por Goiás, e a cidade de São Luís, a capital maranhense, será a terceira cidade em que virá essa comissão especial da Câmara, em que estarão aí vários deputados federais, entre eles o Hildo Rocha, o deputado Eduardo Brade, estarão presentes, além dos deputados que fazem parte dessa comissão. Então é importante, né, que traga esse debate para a sociedade, para a população, para que ela possa, então, ter o conhecimento que realmente qual é a proposta que vai incidir diretamente na vida de cada um. E a reforma eleitoral lá em Brasília também é discussão hoje, Isso, né, o que acontece? A reforma eleitoral, já o texto, né, já foi aprovado. A grande expectativa é sobre o presidente Bolsonaro, em que pese ele vai, né, vetar ou não trechos ali que já foram aprovados pela Câmara Federal. É claro que o texto do Senado foi voltou para a Câmara, houve, né, mudanças desse texto, porque no Senado tratou-se apenas ali da questão do fundo eleitoral. Outro debate é sobre a questão do valor do limite do fundo. Tem que se decidir isso. Se vai ser mesmo 1 bilhão e 700 milhões de reais, né, para esse fundo eleitoral para financiar as campanhas. Se vai aumentar ou não, vai depender então aí do próprio presidente Jair Bolsonaro e da lei orçamentária. Então isso ficará ainda a ser debatido e definido. É um outro ponto. E claro, o presidente vai ter que ter também muita maturidade, né, muita sensibilidade, prudência, equilíbrio, no sentido de também não criar nenhum tipo de desconforto com a Câmara Federal, com o Congresso, se vetar trechos do que já foi aprovado ali no texto na Câmara. Tá, John, para a gente finalizar, o Tribunal de Contas do Estado aí condenou a ex-prefeita Bia Venâncio a devolver mais de 65 milhões aos cofres públicos, né? Tudo isso, Eduardo, porque ela não prestou contas, não fez prestação de contas, por exemplo, de alguns fundos. O Fundeb, da Educação, o Fundo da Saúde, o Fundo da Assistência Social, e por ela não apresentar nenhum tipo de justificativa ao Tribunal de Contas do Estado, nenhum relatório prestando contas do que gastou esse dinheiro. Quando ela foi prefeita de Paços Lumiar, ela foi condenada, portanto, aí, a devolver todo esse montante de 65 milhões. É importante lembrar que a Bia, né, a Bia Venâncio, Bia Aroso, como é conhecida, esteve sempre na pauta do debate aí, né, de denúncias de corrupção contra ela. Já chegou até a usar a tornozeleira eletrônica. Então, aí, mais uma condenação. É claro que ela pode recorrer, mas já que no prazo ela não apresentou nenhum tipo de defesa, não se sabe se agora ela vai apresentar também defesa ou recorrer dessa decisão. Ok, John Coutrin, trazendo aí os bastidores da política, falando de política aqui no Bom Dia Maranhão. Valeu, John, muito obrigado. Até segunda. Boa sexta-feira, bom fim de semana, John Coutrin. E olha, uma exposição em cartaz aqui na capital São Luís apresenta a arte como forma de superação. Confira na reportagem de Hugo Viegas. Há várias faces da artista, em momentos mais alegres, outros ousados e muitos até mesmo sombrios. A exposição Peregrina traz um retrato da adolescência conturbada da autora. Lua de Carmim teve depressão e transtorno de personalidade. A arte veio como uma forma de superação. É uma exposição extremamente pessoal, porque ela é uma amostra do que foi a minha adolescência. E minha adolescência foi, assim, um tanto ruim, porque eu passei a apresentar alguns sintomas de depressão, de transtorno de personalidade, e os meus desenhos eram o meu mundo, era onde eu conseguia me expressar, e eu conseguia sublimar tudo isso em uma coisa positiva, que é a arte. São 30 desenhos em grafite e óleo sobre papel, além de livros e textos que serviram de companhia e inspiração. A artista lembra que hoje o trabalho é também um alerta.
Fala da necessidade de discussão e ajuda a quem passa por algum problema como os que ela enfrentou. Ela é feita para dialogar com pessoas de todas as idades, mas principalmente jovens, que se sintam da mesma maneira e que mostrar para eles a possibilidade de ter a arte como uma forma de terapia e ter a arte como uma forma um modo de vida, de certa maneira. Ajudou sim, foi fundamental, eu não sei como eu estaria hoje sem isso. A mostra segue em cartaz até meados de outubro, no Palacete Gentil Braga, em São Luís. Essa exposição está sendo a 5ª exposição deste ano, selecionada pelo edital de ocupação, que é uma possibilidade de incentivar a arte, a cultura. E aqui no Bom Dia Maranhão a gente segue falando de cultura e agora tem um Papo de Cultura. A gente continua falando em arte. Ontem, 19 de setembro, foi celebrado o Dia Nacional do Teatro. Aqui na capital, o Centro de Artes Cênicas é um importante instrumento para a formação de novos artistas. E para falar mais sobre o assunto, estamos recebendo Valdemir Nascimento, diretor do CACEM. Muito bom dia, Valdemir. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Obrigado por participar aqui do nosso Papo de Cultura. A gente começa falando sobre o trabalho que o CACEM vem realizando na formação aí de atores, de novos artistas. Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho que é desenvolvido no centro. Já são 23 anos, né, com trabalho de formação de atores e é um fomento à cultura, né? Então a gente tem trabalhado juntamente com esses profissionais de São Luís para a formação de novos profissionais, novos atores. E hoje a gente colhe muito frutos, porque temos professores da casa, hoje do CACEM, que foram alunos. Então, alunos e temos atores que foram formados ou passaram pelo CACEM, que estão hoje a nível nacional. Já estão aí nos palcos da vida, né? Isso é muito bom para a gente. Tá, importante. Lá no CACEM não é desenvolvido só esse trabalho de teatro. Na verdade, o teatro envolve muitas artes, né? O canto, a dança, né? São várias atividades que são desenvolvidas no Centro de Artes Cênicas do Maranhão, né? O curso no CACEM é curso de artes dramáticas, mas a gente sabe que o ator, né, para ele estar no palco, ele tem que ter outros segmentos. Por exemplo, canto, como você falou, ele tem que saber a iluminação, a cenografia. Então, todo esse processo, além da atuação, ele vai conversar com as outras áreas que compõem o teatro. Então, nós temos profissionais habilitados para desenvolver, junto com o ator, essa abertura, nesse novo olhar para a estética do teatro. Tem que ser um profissional dinâmico, né? Sim. Valdemir, fala pra gente um pouco sobre a questão do crescimento. Como é que você percebe esse momento do teatro aqui no estado do Maranhão? Olha, eu acho que ele é bem nítido, né? Porque a gente consegue ver novos grupos se formando, novos artistas, principalmente agora com esse advento das redes sociais. E os atores, eles começaram nós atores começamos a perceber um novo mecanismo de divulgação, de mostrar o trabalho. Então, tem crescido tanto com os grupos como o trabalho autoral, né? Então, você percebe que São Luís não está distante de outras capitais, né? O estado do Maranhão também não está distante. O papel das escolas de teatro e o do CACEM é dar esse direcionamento, né? Para esse ator que está entrando no mercado, que está crescendo o tempo todo, né? A gente hoje não tem somente o festival que nós vamos falar, o 23º festival, o FEMAT, né? O Festival de Artes Cênicas do Maranhão, mas já tem outros segmentos, outros órgãos já fomentando também os seus festivais. Então isso para a gente é muito bom. O CACEM iniciou nessa proposta e hoje você vê outros grupos de teatro, outros festivais nascendo e o Maranhão ganha com isso. E está tendo, na verdade, vários festivais, vários eventos voltados para esse assunto, para a questão do teatro. Inclusive, agora as inscrições estão abertas para um festival que está acontecendo, que é o Festival Estudantil de Teatro. As inscrições estão abertas, o evento que vai acontecer em novembro, não é isso? Novembro, as inscrições vão até dia 13 de outubro, né?
E ele não, a nossa inscrição, quando a gente propôs isso para as escolas, é bom que a gente diga aqui para nosso espectador, para você aluno que também está cursando o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio e tem uma peça de teatro na sua escola e você pode inscrever, a gente não faz uma curadoria, né? O espetáculo, você pode escrever o espetáculo, porque o nosso objetivo é trazer esse aluno que está iniciando no teatro, ele mostrar o seu trabalho, né? A gente não tem uma curadoria como os grandes festivais de mostras competitivas, onde você paga uma inscrição. A nossa inscrição ela é gratuita, faz parte da política cultural da SECMA, e nós temos o objetivo é a arte e a educação, é mostrar esse aluno, sensibilizar esse aluno para as artes. As inscrições vão até dia 13 de outubro e o festival inicia em novembro. Tá, importante também dizer que às vezes as pessoas entram no teatro querendo ser ator, mas de repente a pessoa pode ser um autor. O teatro te dá várias vertentes e assim, te dá aquela liberdade corporal, tira a sua timidez. O teatro ele é extremamente fundamental, extremamente importante, não só na questão da atuação, do atuar no palco, mas com várias outras importâncias, não é isso, Valdemir? Eduardo, a tua fala é maravilhosa, porque o contato com o teatro, não necessariamente você vai ser ator, como tu está dizendo, mas você vai ter essa sensibilidade. E pode ser também ser ator, claro. Claro, né? claro. A gente quer que seja, né? Mas se você não for, você é a pessoa sensível à arte. Você é aquela pessoa que vai até o teatro, vai ajudar no crescimento cultural, né, do estado, da capital, e você sai de lá dizendo, olha, eu no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, eu fiz uma peça de teatro, e eu sei o que os atores, o que aquele profissional passa dentro dos bastidores. Então, tem uma valorização. Então, quando você não é ator, não necessariamente você vai estar no palco, mas você vai se tornar mais sensível, você pode também ser um apresentador, você pode estar dentro do show business, estar dentro do métier. Então, isso para a gente é muito importante. Então, estar sempre em contato, promovendo ações que vão despertando esse olhar, essa sensibilidade para o teatro, para as artes, né? Tá ok, Valdemir. Obrigado por ter participado do nosso quadro Papo de Cultura, nesse papo tão gostoso, tão bacana. Eu que agradeço, porque ontem foi o Dia Nacional do Ator e a gente faz essa homenagem agradecendo a todos os artistas do Maranhão, de São Luís, e a gente está aqui aberto, o Cacém está aberto, vocês podem procurar a gente e a gente está sempre à disposição da sociedade. Obrigado, Valdemir. Uma ótima sexta-feira, bom fim de semana. Olha, agora são 7 horas e 47 minutos, 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em Imperatriz, a Associação dos Deficientes alerta sobre a falta de apoio e respeito para esse público. Acompanhe na reportagem de Luiz Carlos Lima. A falta de acessibilidade atormenta diariamente a vida das pessoas com deficiência física em Imperatriz. Esse tipo de obstáculo nós encontramos em todo lugar da cidade, porque muitas vezes a pessoa diz, é tão baixo que dá para a pessoa cadeirante descer. Só que eu jamais vou arriscar descer isso aqui normal, porque eu vou cair. Eu teria que fazer isso aqui para poder deixar o pneu passar primeiro, para não poder passar. Na volta, como cadeirante, eu jamais vou chegar aqui e subir um lugar desse sozinho, porque eu vou precisar de uma pessoa. Eu vou chegar, eu vou esbarrar aqui, entendeu? Não vou conseguir, se eu não tiver esse movimento de tronco para subir, eu vou conseguir subir, porque a minha paralisia infantil ela é desde criança, eu me habituei a isso. Falta acessibilidade na maioria das cidades e Imperatriz está entre elas. As rampas, né, que não são acessíveis para a pessoa com deficiência, essa é a maior dificuldade, a nossa, que é muletante, é cadeirante, que anda de cadeira de rodas, e isso é muito complicado. Este exemplo que a gente vai mostrar agora para vocês é um dos mais comuns aqui em Imperatriz. Olha só, a rampa existe, está no padrão, mas o cidadão colocou o carro bem na frente, impedindo a passagem das pessoas com deficiência. Imperatriz possui diversas associações que fazem parte do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Uma delas é o Senapa, que desenvolve atividades como a dança e o basquete sobre rodas, que já disputou competições até de nível nacional.
Pois é, e segundo o último censo demográfico do IBGE, 45 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de deficiência física. Em 2006, a Organização das Nações Unidas publicou a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com o objetivo de proteger e garantir o total e igual acesso a todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito à sua dignidade. E em 2009, foi ratificado em nosso país com equivalência de emenda constitucional, passando a atuar como referencial a ser respeitado por todas as leis e políticas brasileiras. E o esporte sempre foi uma excelente ferramenta de inclusão, né? Isso, os brasileiros terminaram em primeiro lugar no quadro de medalhas do Parapan, realizado no Peru, com 124 ouros e ao todo aí o total de 308 medalhas. Para falar da importância do esporte na vida da pessoa com deficiência, eu estou recebendo aqui o Jardiel Vieira Soares, atleta maranhense, campeão paralímpico da Seleção Brasileira de Futebol de 5 para cegos. Seja muito bem-vindo, Jardiel. Muito bom dia, campeão. Muito obrigado, bom dia. Jardiel, obrigado pela sua presença. A gente fica muito feliz de poder receber um campeão paralímpico aqui, vencedor de uma Olimpíada. Vocês venceram o ouro. Conta primeiro pra gente, vamos começar falando com o Jardiel aqui, que está com a medalha de ouro estampada aqui no peito. Como é que foi a competição, Jardiel? Então, a competição foi muito complicada. Empatamos os 2 primeiros jogos contra a Colômbia e a Argentina, né? E depois foi só vitória, né? E na final, mais uma vez, como sempre, a final contra a Argentina, onde a gente venceu por 2-0. Uma competição difícil, né? Os adversários a cada dia estão melhorando cada vez mais, se igualando ao Brasil, então a cada dia mais a gente tem que procurar melhorar também. Vocês tiveram contato com atletas de outras modalidades, outros esportes? O Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas, foram 308 medalhas ao todo, mais de 120 medalhas de ouro, inclusive a do futebol de 5. Vocês tiveram contato? Como é que foi esse contato lá na Paralimpíada? Então, o contato com os outros atletas foi muito bom, porque o Brasil foi com a maior delegação de todos os tempos, né, dos Jogos Parapan-Americanos, com mais de 500 atletas, incluindo atletas guias e os profissionais que ali estavam nos acompanhando, e todo mundo já estava, né, elogiando bastante a delegação brasileira em relação à quantidade de atleta, e foi visto, né, que não foi só quantidade, mas sim qualidade também, que foi um feito histórico para o Brasil, né? A maior participação em termos de medalhas de todos os tempos dos Jogos Parapan-Americanos. Isso, só corrigindo aqui, já é corrigido, é Paralimpíada, é Parapan-Americano, mas futuramente vocês também vão ser campeões paralímpicos, certamente, se Deus quiser. Jardiel, fala pra gente como é essa questão de treinamento. A gente sabe que, inclusive a gente acompanha agora uma reportagem dos desafios para as pessoas com deficiência. Fala pra gente um pouquinho da rotina de vocês, como é que é essa questão de treinamento, desafios a ser alcançados, a evolução nesse tipo de acesso às pessoas ao esporte, na questão também de patrocínio, de incentivo a vocês. Então, a questão de treinamento não é aquela maravilha, tem as suas dificuldades, mas a gente, com a força de vontade, acaba se sobressaindo em relação a isso, né? O CDMAC, que é a instituição a qual eu faço parte, a gente treina ali na Escola Mônica Vale, no Vinhais, e no Sejol. Né? Tem a dificuldade, né? A gente tem o incentivo do governo através da Lei de Incentivo ao Esporte, né? Também o Centro Elétrico e a SEMAC está nos apoiando para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível. A gente sabe que ainda não é o suficiente, porque os empresários às vezes pensam às vezes em retorno, né? Como eles veem que o futebol de 5, o esporte paralímpico em si não vai trazer retorno direto, aí tem aquela dificuldade para patrocinar. Mas a gente vai, com o que a gente tem, se Deus vai abençoando, a gente vai conseguindo os patrocínios, né? Como eu falei, esses que estão conosco, graças a Deus, dão todo o apoio para que a gente possa desenvolver um bom trabalho e levar o nome do Maranhão no mais alto nível. Você falou fundamental, né? A força de vontade, claro, o apoio é importante, mas a força de vontade é o que é mais importante quando você pratica esporte e você quer se tornar um campeão. Como é que foi o jogo decisivo, Jardiel, quando vocês ouviram o apito final, estava vencendo a seleção da Argentina, tem muito essa rivalidade, né, Brasil-Argentina, como é que foi? Ouviram o apito final lá, como é que foi o sentimento, a sensação, como é que foi para vocês? Foi um jogo duro, né, muita catimba, como sempre, dos argentinos. Brasil e Argentina, né? Não é? Pois é, a gente fez 1-0, eles começaram a vir para cima, aí começaram a catimbar da cotovelada. Aí a gente marcou o segundo gol de tiro livre, né? E daí, quando o juiz apitou que
a torcida do Peru, a galera do Peru estava toda torcendo para o Brasil, a gente se sentiu em casa disputando esse campeonato no Peru, que quando o juiz apitou, todo mundo pulou para dentro da quadra e foi uma alegria só, né? Que a gente sabe da dificuldade de ganhar, né, em cima da Argentina, e quando ganha, além do sabor de ser campeão, é o sabor a mais de ser campeão em cima deles. Claro, é um adversário aí já histórico. Em qualquer modalidade, não só aí no futebol, mas qualquer modalidade, Brasil e Argentina sempre é um clássico de muita rivalidade, mas claro, tem que haver sempre o respeito como o esporte prega. Qual é agora o próximo desafio? Como é que é daqui para frente? Campeão paralímpico, ou paralímpico não, perdão, pan-americano, muito importante. Mas qual é o próximo desafio? Como é que fica a preparação agora? O que vocês veem aí pela frente? Então, os treinos continuam. Em relação a clubes, vai ter o Campeonato Brasileiro agora em outubro, de 27 de outubro a 3 de novembro lá em São Paulo. E a gente está treinando bastante, né? 2 anos seguidos, 17 e 18, a gente foi vice-campeão desse campeonato. Mas, se Deus quiser, a gente está indo em busca do título e já chega de vice. Então, se Deus quiser, vamos atrás do título. E a gente vai ficar na torcida aqui. O futebol de 5 é também modalidade olímpica? Paralímpica também? Sim, o Brasil é tetracampeão paralímpico da modalidade, né, de futebol de 5. Todas as edições que teve do futebol de 5 nas Paralimpíadas do Brasil foi campeão, e agora vamos em busca do Penta ano que vem em Tóquio. Então não errei tanto aqui falando Paralimpíada então, né? Jardiel, muito obrigado pela sua presença, viu? Mande um abraço para todos os seus amigos, companheiros, atletas. Vocês de fato são vencedores de já estar praticando esporte, essa força de vontade, como você falou, vocês já são grandes campeões, vencedores, e ainda aí já coroar todo esse trabalho de vocês com mais uma medalha de ouro de tantas que vocês já conseguiram. Muito obrigado pela sua presença, a gente se sente muito honrado de estar recebendo você aqui, representando essa equipe aí vitoriosa, vencedora. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, queria mandar um abraço para minha mãe e para meu pai que estão me assistindo, e queria dizer para os deficientes que estão em casa, que veem a dificuldade, mas que eles possam saber que a força de vontade é tudo. Quando a gente tem força de vontade para conquistar os nossos objetivos, ninguém pode nos parar. Não é uma deficiência ou uma limitação que vai fazer com que a gente desista. Ok, começar a sexta-feira bem com essa mensagem aí do Jardiel. Muito obrigado, Jardiel. Valeu, obrigado. Valeu, Jardiel. Obrigado. Jardiel aqui, campeão dos Jogos Pan-Americanos, Pan-Americano, que foi disputado no Peru, mas já tiveram várias vitórias também nas Paralimpíadas. Agora são 7 horas e 56 minutos. Confira agora o roteiro da diversão para o fim de semana com Jéssica Lima. Olá, começando a partir de agora mais um guia cultural com muitas dicas de diversão para o seu fim de semana. E a gente começa esse guia com essa super dica. O segundo seminário literário sobre o padre Antônio Vieira, que resgata o legado desse que foi um dos maiores autores da língua portuguesa, acontece hoje. E esse encontra no Convento das Mercês a partir das 14h30, com a exibição do filme A Pedra e a Palavra. E às 16h30, finalizando o encontro, tem a apresentação teatral Paiaçu. O evento é gratuito. Hoje também é o encerramento da 6ª Mostra Sesc de Hip Hop, que nessa edição apresenta a força e talento da mulher nesse universo. O encontro é a partir das 17h30 na Praça Nauro Machado, com DJ set, Street Master, Master Girls, mostra competitiva feminina de grupos e muito mais. Sábado, todos estão convidadas para o show de lançamento do disco Meninas da Ilha, que foi feito pelas cantoras Tássia Campos, Dice Rocha, Camila Reis, Luciana Pinheiro, Eline e a bailarina Kalina Rubim. Esse super encontro acontece na Casa da Arte Centro de Cultura a partir das 20 horas. Já no domingo, o ponto de encontro é na Praça Benedito Leite, que sempre começa a partir das 8 horas com a Banda da Feirinha. Em seguida tem o grupo gospel Marcados, grupo de capoeira Mara Brasil, Rose Maranhão, Raimundo e Forró Pé no Chão e finalizando às 13 horas o melhor do MPB com Guilherme. Essas foram as nossas dicas incríveis de hoje. Eu vou ficando por aqui e desejo que o seu fim de semana seja tudo de bom. Até mais! Até a Jéssica com as principais dicas do fim de semana e tem tudo de bom daqui a pouquinho aqui na tela da TV Difusora. A Jéssica junto com o Iago,
A todos, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. A gente vai encerrar o Bom Dia Maranhão de hoje com imagens da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Bom fim de semana a todos, a gente se vê na segunda-feira. Até lá.